Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência ao tentar tirar o visto americano. Isto mesmo. Meus queridos, minhas queridas, desde já se inscreva no meu canal, acione o sininho, deixe o seu like para que este conteúdo chegue também às outras pessoas, tá bom? Porque as informações que eu vou passar aqui, de repente, a minha experiência pode servir de orientação para um amigo seu, uma amiga, quem sabe. Então, desde já eu quero deixar para você aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas os seus conhecidos, os seus amigos vão acessar este vídeo. Perfeito? Vamos ao nosso conteúdo. Queridos, eu tive o meu visto negado. Uau! Mas de cara assim? Sim. E o que aconteceu para esse visto ter sido negado? Bom, é a pergunta que não quer calar. O que você fez de errado? Bom, é o que eu também gostaria de saber. Mas deixa eu te contar o percurso para que você entenda o que foi que deu de errado e aí você tire suas próprias conclusões. Primeira coisa que nós devemos fazer é preencher a DS-160, ok? E depois de preenchido, você tem que pagar. É isso mesmo, pagar pelo menos uma taxinha de R$ 848, ok? Feito isso, você precisa entrar no site do consulado americano e agendar a sua entrevista. Feito isto, você vai precisar achar na agenda do consulado a entrevista no consulado e também a apresentação dos seus documentos junto ao CASV. Que documentos são esses? Os documentos que você leva no CASV é o seu passaporte e também a sua confirmação da DS-160, juntamente com as informações impressas que eles mandam para você via e-mail, ok? Mas lá no CASV, o que eles usam mesmo é o seu passaporte e a sua confirmação. Feito isto, cheguei no CASV no dia e horário combinados, visto que o meu primeiro agendamento foi para o mês de novembro de 2024. Você não entendeu errado. Novembro de 2024. Porque superlotado, não achava a data. Qual que era a minha pretensão? Minha pretensão era viajar no dia 4 de julho e voltar no dia 22 de julho aproximadamente. Tá joia? E para onde eu iria? Eu iria para o estado do Michigan, né? Para a cidade de Temperance. Contudo, houve essa negativa. Eu fui até aliás, antes de ir ao CASV, eu estava agendado para novembro de 2024 e quem preencheu a DS-160 fui eu mesmo. Não precisei de agente, não precisei contratar terceiros para fazer o preenchimento do formulário, ok? Feito isto, eu entrava na agenda todos os dias. Fica aí a dica, olha, entrei no site do consulado e eu posso reagendar a entrevista ali. Então eu fui tentando achar espaço e nisso eu consegui mudar de novembro para setembro, de setembro para abril, de abril para fevereiro, de fevereiro para janeiro de 2024. Depois eu consegui para novembro de 2023, setembro de 2023, outubro de 2023, junho de 2023 e aí eu consegui finalmente a data maio de 2023. 15 de maio de 2023 eu consegui fazer o meu agendamento junto ao consulado e também ao CASV. Então, como que ficou o meu agendamento? Tá aqui, tá joia? O meu agendamento ficou assim, para o dia 15 de maio de 2023, 8h30 da manhã,
tá bom? Lá no consulado americano, que vocês sabem que fica na rua Henri Dunant, ok? Lá na Chácara Santo Antônio. E consegui o agendamento no CASV dia 14 de maio de 2023, meio-dia e 15. Feito isto, consegui então me apresentar ao CASV. E lá no CASV, documentos que foram exigidos para confirmação, esse aqui, juntamente com o passaporte. Feito isso, você entra dentro do CASV, no horário agendado, e lá você é orientado, pega uma filinha, coisa muito rápida, chega lá, você entrega o seu passaporte, entrega a sua confirmação, mostra para eles, e eles vão pegar as suas digitais, apenas isso, e confirmar o seu agendamento junto ao consulado. Pegou as digitais, entregou, eles devolvem para você o passaporte, devolvem para você isso aqui, porque são esses dois documentos que você vai precisar levar até o consulado, juntamente com todos os documentos que eles pedem lá, ok? Fiquem atentos. E feito isso, nós vamos então para o segundo passo. Saiu do CASV, agendamento. No dia seguinte, tive que ir ao consulado americano, no horário agendado, que foi no dia 15 de maio, no dia das mães, não é isso? Às 8h30 da manhã. Então eu fui para lá e aguardei numa fila também. Tem uma pessoa organizando, um funcionário organiza a fila de acordo com o horário agendado. Então chegou lá bonitinho no horário, não tem problema. Eles vão pedir para você apresentar o seu passaporte e também a confirmação de agendamento. Feito isso, você entra, apresenta, não pode levar relógio, aliás, pode até levar, mas na hora você tem que tirar o relógio, pôr no bolso, o cinto não pode entrar com ele, tá bom? Então você precisa ter esses cuidados. Vai com uma calça mais que não precise tanto usar o cinto, mas se for necessário o uso do cinto, lá mesmo eles te dão uma caixa onde você coloca esses seus pertences e depois eles te dão para você repor o relógio e o cinto de volta, tá bom? Eles pedem para tirar o paletó, tá bom? Vai na caixa também, e depois que você passa o leitor lá, e eles te devolvem os seus acessórios, perfeito? Então, quanto menos acessório no dia da entrevista junto ao consulado americano, melhor para você. Fica a dica. Não se esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, tá bom? Chegando lá na entrevista, o que acontece? Nós, com certeza, eu, você, muitas outras pessoas veem muitos vídeos falando sobre como devemos nos comportar, o que falar e tudo mais. Então a gente acaba pegando muita informação e às vezes até informações desnecessárias, tá bom? Que chega lá no dia, não tem nada a ver com o que é muito falado aí em muitos vídeos, tá bom? Então você vai levar os documentos que eles exigem de você, tá bom? O seu documento original, os comprovantes daquilo que você preencheu na DS-160. Então, por exemplo, a sua DS-160 tá lá perguntando para onde você vai, quanto você ganha, quantos dias você pretende passar lá. Tudo isso você preencheu na sua DS-160. Não tem novidade nenhuma. Chegou lá no dia da entrevista, você precisa provar para eles que é isso que realmente está na sua DS-160. Para onde você vai, quanto você ganha, quantos dias você vai ficar lá, se você tem residência própria. São perguntas que eles fazem lá na hora. Se na sua DS tiver tudo bonitinho assim, ok, visto aprovado, você vai embora. Tá bom? Mas existem alguns requisitos que é necessário para que o seu visto seja aprovado. E um deles é que você consiga provar que você tem aqui vínculos suficientes para que você não entre nos Estados Unidos e depois não retorne de lá. Deu para entender? Então, no meu caso, por que o meu visto foi negado? Eu preenchi a DS-160, bonitinho, consegui apresentar os meus argumentos dentro da verdade, né? Sempre tem que falar a verdade.
Contudo, eu não tenho uma residência fixa, eu não tenho casa própria. E como é que eu sei disso? Eles nos dão uma carta, essa carta rosinha aqui, é quando o seu visto é negado. Dentro dessa carta está escrito, tanto em inglês quanto em português, o seguinte, eu vou ler para que você entenda o que significa essa carta rosa quando o visto é negado, ok? Então vamos lá. Informamos que o senhor foi considerado inelegível para obter um visto de não imigrante, segundo a seção 214b da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Uma recusa com base na seção 214b significa que o senhor não conseguiu demonstrar que as suas atividades nos Estados Unidos seriam consistentes com a classificação do visto de não imigrante solicitado. Isto é, eu não, de repente, não consegui ser claro o suficiente, porque o meu objetivo de ir aos Estados Unidos era apenas turismo. Fui convidado, eu tenho aqui uma carta convite, fui convidado a estar com uma família de amigos que são americanos nativos, ok? Eu passaria com eles ali em torno de 20 dias aproximadamente, onde nós teríamos um tempo de turismo, conhecer mesmo a cidade, ter tempo de comunhão. No caso eu sou cristão, nós teríamos um tempo de compartilhamento da palavra. Era mais para conhecer mesmo a cidade e aquela família como um todo, pessoalmente, tá? Eu conheço essa família há 13 anos, tá joia? Porém, eles entenderam que isso não é o suficiente para eu poder ir para lá. Pergunta, também não sei responder o porquê disso. Mas, seguindo a leitura da carta, diz assim o restante. Apesar de cada classificação de visto de não imigrante possuir requerimentos próprios de não imigrantes, é que cada solicitante demonstre que tem uma residência fixa fora dos Estados Unidos e que não há intenção de abandoná-la. Ou seja, tem que ter casa própria aqui no meu país de origem, ok? E que isso fique claro que eu não tenho intenção de abandonar minha residência para morar nos Estados Unidos. No meu caso, eu não tenho casa própria e por isso tive meu visto negado. Ou seja, não pude ver os meus amigos que conheço há 13 anos. E nós víamos planejando essa viagem há muitos anos para que eu pudesse ter esse tempo com eles. Infelizmente, meu visto foi negado. Ok? Então, os solicitantes normalmente atendem a este requerimento, demonstrando que possuem fortes vínculos no país de origem que os fariam retornar aos Estados Unidos ao fim da estada temporária autorizada. Ou seja, fortes vínculos. Eu tenho fortes vínculos, sou casado, tenho filhos, né? Eu tenho trabalho, tenho meus negócios, eu sou pastor de igreja, eu tenho vínculo suficiente. A questão é que, no dia da minha entrevista, eu fiquei menos, vamos dizer assim, 1 minuto praticamente. 1 minuto e pouco. Não chega nem 2 minutos. Por quê? Perguntou ali quanto que eu ganho, disse se eu sou casado. Respondi a intenção da viagem, para onde eu iria. Respondi rapidamente ali. E, infelizmente, ele me deu essa carta aqui, dizendo que era para eu ler, que aqui tem as respostas do porquê o visto está negado. Então, eles não me pediram nenhum dos documentos que eu pudesse comprovar os meus vínculos na nação brasileira, junto à minha família, junto ao meu trabalho. Não me deram nem a chance. Não sei os critérios, eles devem ter os seus motivos, eu respeito, entendo perfeitamente e posso muito bem tentar novamente, tá bom? Tais vínculos podem, senhor, não demonstrar que tem os vínculos suficientes que obriguem o seu retorno ao seu país de origem após sua viagem aos Estados Unidos. Então, eu trabalho aqui, não é o vínculo suficiente. Eu sou casado, não é vínculo suficiente. Tenho filhos, não é o suficiente. Além da igreja, não é o suficiente. Eu tenho vínculo suficiente para ter que retornar. Por isso que eu iria ficar apenas 20 dias aproximadamente ali. Tá bom? Nos Estados Unidos, lá no estado de Michigan.
Tá joia? A decisão de hoje não pode ser considerada, entretanto, o Senhor poderá fazer uma nova solicitação a qualquer momento. Essa é a vantagem dessa carta. Você pode fazer uma nova solicitação a qualquer momento. Tá certo? Por quê? Porque você vai poder, de repente, se esclarecer melhor. Tá bom? E ver onde você errou e fazer de novo. A questão é que você vai ter que preencher de novo a DS 160, vai ter que pagar de novo a taxinha de R$ 848. Você vai ter que ir no CASV novamente, você vai ter que levar o seu passaporte no CASV, você vai ter que levar a sua confirmação de DS 160 e voltar lá no consulado americano e ter uma nova entrevista. Ok? Deu para entender? Muito bem. Então, feito isso, eu tive o meu visto negado. Então eu trouxe para casa, li com paciência e pensei, bom, se é possível pedir uma nova entrevista a qualquer momento, eu vou tentar mais uma vez. E foi o que eu fiz. Então no meu próximo vídeo você vai saber da minha segunda experiência, tá bom? Junto ao consulado americano e ao CASV, e como foi que eu consegui, depois de ter sido reprovado na entrevista ou tive o visto negado, você vai saber como foi que eu consegui em menos de 2 semanas, reagendar de novo e ir até o consulado para a minha segunda entrevista. Ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha cooperado com você e que você consiga aí, de fato, o seu visto e viajar rumo aos seus propósitos às Américas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Forte abraço e que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, manda nos comentários. O que eu souber, eu te respondo. Beijo no coração. Até mais.